Oi, gente, mais um podcast Leiture-se. Toda quinta-feira a gente está às 15 horas na live no Instagram. E com vocês depois aqui gravado no YouTube. E quem gosta de escutar só no carro, na ida, na volta do trabalho, no Spotify. Então, se você perdeu, você está aqui e hoje a gente vai falar sobre contos. A gente está com a Helena Silvestre, ela é da Casa do Contista. Ela tem um Instagram voltado para contos, para histórias, e ela vai falar tudo que a gente quer saber sobre contos. Se você é escritor, você está no lugar certo. Se você não é escritor, mas você gosta de ler, você também está no lugar certo. E aqui, sempre a gente está junto de quem gosta de ler, né? Porque eu estou sempre incentivando a leitura, todos os dias no Instagram, @DaisyGouveia_oficial. A Helena está no Instagram, @Casa do Contista e @Helena Silvestre. Gente, a Helena é jornalista, mestre em mídia e tecnologia e especialista em escrita criativa. A gente vai saber um pouquinho também de escrita criativa. É uma coisa muito legal. Eu já fiz oficinas e a Helena acho que tem oficinas de escrita criativa, né? A Helena criou essa Casa do Contista em 2021 e ela tem 2 livros publicados. Ainda os livros são digitais, né? Mas ela vai lançar o livro físico, tá para chegar por aí, para quem quer ler depois. Eu li e gostei. Ela tem uma novela que chama O Enigma do Herdeiro, é? Isso. O Enigma do Herdeiro. Adorei, gente. É uma novela, é um conto, né? Um conto mais comprido. O que é uma novela? Vamos lá. Começa aí, Helena. Helena, boa tarde, que bom que você veio. E a gente vai fazer um podcast bem bacana para as pessoas. Boa tarde, Deise. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Bom, existe uma pequena diferença, né, entre o conto e a novela, que vai um pouco além do tamanho, né? A novela é um pouco maior que o conto, mas além disso, ela tem a possibilidade de ter um enredo com algumas subtramas, né? O conto não. O conto ele tem uma trama única, ele não pode ter subtramas. E a novela ela pode ter um pouco mais de personagens do que o conto, né? A novela... O conto tem pouco personagem? Poucos personagens. O conto, na verdade, ele não pode ter mais do que 3 personagens, idealmente, tá? A novela, ela pode ter um pouco mais de personagens, ela pode, como eu disse, ter subtramas e um enredo um pouco maior, né? Essas são as diferenças cruciais entre o conto e a novela. Ah, legal. E o conto é uma historinha, né? Que tem que ter meio, tem que ter início, meio e fim. A novela também. A novela também tem que ter uma introdução, né? Um meio e um fim. E o diálogo pode estar nos dois? O diálogo pode estar nos dois, com certeza. Pode estar nos dois. A diferença é que na novela ela pode ter um desfecho, que a gente chama, né? Que é depois do clímax, você pode ter um desfecho, que é uma finalização, né? Para a história. O conto, ele precisa terminar no clímax, tá? Que a gente chama, né? Que é o ponto mais alto da história, que é o ápice da história. O conto precisa terminar no clímax, a novela não. A novela pode ter uma finalização, um desfecho. Ah, legal. Me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho da novela, porque eu li e eu achei super interessante. Gente, é sobre relacionamento abusivo, né? É sobre o reflexo que esse relacionamento traz para os filhos, né? E me pareceu assim que deu a entender que uma pessoa que tem um relacionamento abusivo pode ter outro. É mais ou menos isso que você quis trazer na tua novela? Então, a novela, ela tem como conflito central a ideia de que o filho, né, ele pode herdar
vamos dizer assim, a tendência abusiva do pai, né? Essa tendência abusiva passa para o filho. E no final no final da história, a protagonista volta a ter um relacionamento abusivo. Né? Então, a ideia que eu quis passar é que a pessoa ela pode, de fato, voltar, cair nesse ciclo, de que ela pode ter a tendência de voltar a ter relacionamentos abusivos. Eu achei bem interessante. E os seus contos também, aí ela tem um livro de contos que chama No Caminhar da Solidão. Onde a gente pode encontrar esse livro? O livro No Caminhar da Solidão, vocês podem encontrar na Amazon, tá? Ele é um e-book, eu criei esse e-book em 2021, um livro de contos de 11 contos, e pode ser encontrado na Amazon. Eu li alguns e eles são, assim, surpreendentes, né? Porque você é mocinha, uma carinha de anjinho, e acontecem coisas, assim, surpreendentes no conto, né? Na verdade, eu criei esse livro muito baseado nas minhas experiências, para falar a verdade. De forma indireta, né? Mas é um livro sobre solidão, né? Todos os personagens passam por esse momento de solidão, de alguma forma, direta ou indiretamente. E foi baseado em um momento em que eu me senti muito solitária na minha vida, né? Um período que eu me senti muito solitária, então esses contos foram baseados de alguma forma na minha vida. Não parece, mas foram. Então, eu consegui na Amazon, no Kindle Unlimited, né? No Kindle Unlimited, as pessoas podem adquirir esse livro de graça. E a novela? A novela, as pessoas podem... o livro está em pré-venda no site da Ópera Editorial, tá, gente? Legal. Tem uma perguntinha já, vamos lá. Sim, a Tamires, ela está falando para você falar sobre conto autobiográfico. Precisa necessariamente ser narrado na primeira pessoa? O conto autobiográfico, na verdade, é o que a gente chama de autoficção, né? Não necessariamente precisa ser narrado em primeira pessoa, tá? Você pode, no caso dela, ela poderia narrar em narrador em terceira pessoa, e o conto autobiográfico, ou autoficcional, que a gente chama, também não precisa ser baseado, ela pode se basear no caso, num fato real, mas não precisa utilizar necessariamente todo o fato, né? Ela pode se basear em algumas questões reais e pode usar algumas questões ficcionais também no meio, tá? Então, não precisa necessariamente ser todo baseado em fatos reais, né? Ela pode misturar questões reais e questões ficcionais. Eu acho que é isso que todo escritor mais ou menos usa, né? Porque a gente tem a experiência que a gente tem e aquilo que a gente quer, que imagina também que fosse, né? Sim. Eu acabei de ler um livro que chama Dentro do Nosso Silêncio, e eu estava escutando a live antes de vir para cá. E fala sobre tratamento para gravidez, o que vai acontecer no relacionamento desse casal e tudo isso. E ela usou um pouco da experiência e um pouco da imaginação. Né? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece sempre com o autor. A Helena, ela também criou a Casa do Contista em 2021. Foi na pandemia? Não, foi um pouco... foi no final da pandemia. Isso. Eu criei a Casa do Contista, na verdade, coincidiu com o início do meu doutorado, né? Foi porque, assim... Ela faz doutorado em? Eu faço doutorado em comunicação. Em comunicação. Isso. Coincidiu com o início do meu doutorado, porque, assim, foi o período que eu comecei a produzir mais contos, assim. Eu comecei a desenvolver mais essa ideia de contos na minha cabeça. Porque eu estava me sentindo muito... Assim, eu gosto de fazer o doutorado, desenvolver textos acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, eu acho algo muito complexo, sabe? E os contos, eles me fazem... Amenizam. Os contos... Suavizam. Suavizam essa questão para mim, sabe?
E foi uma época que eu comecei a estudar muito contos, em 2021. Eu já escrevia, mas em 2021 foi uma época que eu comecei a estudar muito. E aí eu criei a Casa do Contista, na verdade, como uma forma de compartilhar esses conhecimentos que eu tinha sobre contos, né? Eu não tinha, na época, cursos, eu não tinha nada disso, eu simplesmente compartilhava meus estudos. E eu criei para isso, a princípio, a Casa do Contista, né? A Casa do Contista era um Instagram. Era um Instagram. Não era um projeto de escrita. Não era um projeto, não era uma empresa, não era nada a princípio. Eu simplesmente compartilhava meus estudos. Então, servia para isso. Eu criei no início do meu doutorado com essa finalidade, né? E hoje ela tem... vamos lá. Primeiro a pergunta. Bom, a Ana quer saber como você enxerga hoje o mercado brasileiro para contos. Olha, hoje, por incrível que pareça, eu acredito que tem um espaço, ainda não é um espaço ideal para contos no mercado brasileiro, mas é um mercado melhor, tá? Por quê? Seguinte, hoje o preço do papel está muito caro, tá? Então as editoras, elas estão preferindo publicar muito mais novelas, por exemplo. Antes as editoras não publicavam pequenas novelas, como a minha, tá? Então, elas estão preferindo publicar novelas, pequenos romances e livros de contos, tá? Porque são pequenos, justamente por causa do preço do papel, tá? Então, assim, grandes romances, trilogias de pequenos autores, as editoras estão evitando publicar. Então, os contos estão tendo mais espaço hoje do que... Eu acho que os contos têm espaço, sim. Como é que é o nome da moça? Ana. Do que antes. Ana, então, eu tenho lido bastante contos. A gente recebeu aqui a Beck Coric, e que lançou um livro de contos muito bonito, que a gente falou sobre eles num podcast. Depois, se você tiver oportunidade, entra no YouTube e veja. O Leandro Carnal acabou de lançar de contos, né? Onde eles estão setorizados por temas. Muito interessante, muito legal. Eu acho que é. E quem não tem o hábito de leitura, começar a ler contos é ter sucesso na leitura, né? Porque ele começa, acaba, depois ele lê o outro, e ele não tem aquela responsabilidade daquele livro imenso, que é isso que assusta o novo leitor, né? Mas em termos de mercado é isso que está acontecendo, tá? As pequenas editoras estão investindo mais em livros de conto do que grandes romances, por exemplo. Então, na Casa do Contista você tem 4 produtos, né? E a gente vai falar de cada um. O que é o Clube do Contista? O Clube do Contista, ele é um clube de assinatura no qual os membros, eles recebem desafios semanais de escrita. Então, eles recebem esses desafios, eles escrevem seus contos e eles mandam para mim. Eu faço análise crítica desses contos e aponto para eles o que pode ser melhorado e o que está bom. E aí, além disso, toda quarta-feira, nós nos reunimos, eu com os alunos, a gente se reúne numa videoconferência para fazer leitura crítica coletiva. Aí um deles lê, como é que Aí eu escolho um conto deles, um conto de um dos alunos, eu abro, faço as minhas considerações sobre o conto, e depois eu passo para cada um deles fazer as suas considerações a respeito do conto daquele aluno. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta de uma seguidora dela, a Ana Pujol. Ela quer saber até quantas páginas para publicar um livro de contos? Tem limite? Acho que tem número de contos, né? Tem que ter pelo menos uns 10 contos. Então, um livro de contos, o ideal é que tenha em torno de 100 a 120 páginas, tá? E em torno de 10 a 12 contos, é nessa faixa. Então, no Clube do Contista, qualquer um pode entrar? Como que é?
que precisa fazer? Tem custo? Como que a gente Tem faz? um custo mensal de R$ 45 por mês, né? E pode ser qualquer pessoa. O pré-requisito é que a pessoa saiba escrever contos, só isso. E pode entrar em qualquer momento ou você abre em alguma época? Não, pode entrar a qualquer instante, qualquer momento. E é o mesmo grupo? É o mesmo quê? O mesmo grupo? É o mesmo grupo. Aí entra com o grupo andando. O grupo andando, Aí a pessoa acompanha, né, junto com os outros colegas de grupo, e aí ele se insere naquele grupo e vai acompanhando junto com os colegas. E o pessoal é sempre muito, muito, muito convidativo, e eles sempre conversam muito uns com os outros, compartilham os contos uns com os outros. Então Eu fiquei com vontade de entrar nesse grupo. Então é sempre muito bacana. Vamos lá, tem mais uma perguntinha. Assim, a Tati quer saber se tem algum talento específico para você escrever conto. O que não pode faltar para você escrever um conto? Olha, existe um mito de que a pessoa tem que ter um talento para escrever conto. O pré-requisito para você escrever um conto, primeiro, é ler muito. Acho que para qualquer escritor. Para qualquer escritor, não só conto, é ler muito. A segunda coisa é que você tem que conhecer a estrutura básica do conto. Então, você tem que estudar as questões, os conceitos básicos de um conto. Então, os pré-requisitos para escrever um conto é ler muito, principalmente contos, e conhecer as estruturas, os conceitos básicos do conto. É isso. Isso a pessoa vai ter no Clube do Contista, não? No Clube do Contista, não. Ela não tem. Ela tem que conhecer os princípios básicos do conto já, para escrever o conto. Eu simplesmente faço a leitura crítica. Você dá o tema, é um título, o que você faz? Geralmente eu passo um tema, mas é um tema mais amplo. Não é um tema específico. Por exemplo, eu falo para ela escrever um conto com um narrador não confiável, por exemplo. Um conto sobre um narrador não confiável. Então, é um tema mais amplo. Eu não dou um tema muito específico. Tá? E, nesse caso, ela tem a oportunidade de não ficar tão fechada no tema, né? Assim, então, eu não costumo dar um tema muito fechado por conta disso. Geralmente as pessoas gostam mais, eu já fiz esse teste. Dar um tema muito fechado, as pessoas falam assim, e se eu escrever um conto muito parecido com o do fulano, sabe? Tem esse receio. Então, quantas pessoas tem no clube? No Clube do Contista, a gente tem 20 pessoas, eu acho, se eu não me engano. E você, toda quarta-feira. E se a pessoa perdeu aquela quarta-feira, tá gravado alguma coisa, não? Não, a gente não costuma gravar. Não. As leituras críticas as leituras críticas coletivas, a gente não costuma gravar. Mas, assim, tem toda quarta, então perdeu numa quarta, a pessoa pode participar na outra. Aí ela perdeu aquele desafio. Como assim? Perdeu aquele desafio? Por exemplo, você dá o desafio antes, quando você termina Não, o desafio eu passo... A leitura crítica de quarta-feira é como se fosse uma atividade extra, entende? A leitura crítica eu passo na segunda-feira, então eu passo o tema por WhatsApp, certo? Eu passo o tema do desafio por WhatsApp na segunda-feira. Então, eles têm uma semana para desenvolver o conto. Então, eles me entregam o conto por e-mail na outra segunda-feira, no caso. E eu faço a leitura crítica, eu faço uma análise do conto e envio por e-mail. Tá. Para todos. Para todos eles. Na quarta-feira, é um extra, é uma atividade extra. Eu faço a leitura, eu escolho o conto de um aluno, eu simplesmente faço uma escolha. Mas é toda semana? Toda semana. Eu faço a escolha, eu escolho o conto de um dos alunos, que eu já realizei a leitura crítica anteriormente,
E aí eu faço a leitura crítica com todo mundo que quiser participar, eu faço no Meet, geralmente. Tá? E aí a gente discute o conto, cada um faz eu passo o conto geralmente na terça-feira para eles leem e aí cada um discute, dá a sua opinião na quarta-feira no Meet. É isso que acontece. Fala um pouquinho do curso e do mini curso. Eles são diferentes? Como que é? O curso curso de conto, né? E o curso de análise... o mini curso é de análise crítica, é diferente, né? Na verdade, eu tenho um mini curso. O mini curso, A Hora do Conto, ele é um curso sobre como escrever contos, mas ele é mais, vamos dizer assim, ele é uma versão mais enxuta do curso completo. Além disso, o curso completo, além dele ser mais amplo, ter um conteúdo mais extenso, ele tem outros conteúdos que ensinam a pessoa a monetizar o conto. Legal. Ele ensina a pessoa a monetizar o conto. O mini curso de análise crítica ensina os contistas a analisarem criticamente seus próprios contos, a fazerem a leitura crítica do próprio conto. Que bacana. E, por exemplo, esse curso grande aí, o maior, você tem em qualquer época? Você anuncia no Instagram? Como que é? O curso maior, a pessoa pode entrar em qualquer momento do ano. Porque é gravado? É gravado. Legal. É gravado. Todos são gravados, né? A diferença é só o análise... no Hotmart, não? É da Hotmart. Análise crítica, a diferença é que eu faço ao vivo com a pessoa, né? Eu ensino a análise crítica ao vivo com a pessoa. Essa é a única diferença. Os outros são gravados. Legal. E o mini curso que é esse que é ao vivo? O de análise crítica. Isso. E a mentoria? Vamos lá. Tem mais uma pergunta. A Estela quer saber, só pode ser considerado um contista quem tem o livro publicado? Não. Contista é qualquer pessoa que escreve contos. Não precisa ter livro publicado, não. Mas se você não publicar e deixar na gaveta, ninguém vai ler, né? Eu acho que tem que publicar, gente. Não, a pessoa idealmente precisa publicar, mas para ser considerado contista... Eu acho que a pergunta dela, vou tentando interpretar aqui, fala pra gente aí, Estela. Eu acho que a pergunta é o que precisa para você ser considerado um contista? Ela acha que escrever conto já é um contista. Para mim, você tem que ter publicado, sim. Tem que ter coragem, ir lá, lançar seu livro, dar a cara para bater. Que é importante tirar da gaveta, gente. A gente não escreve para não ser lido. A gente escreve para encontrar o leitor, não é? Eu acho que, assim, as pessoas têm medo, né? De dar cara a tapa. Mas, deve ter muita gente com muito talento. Que guarda os textos na gaveta, assim. Eu tive muito aluno que antes de começar, que me falaram que antes de começar a fazer o curso, antes de começar a fazer mentoria, que falaram para mim. Eu guardava meus textos na gaveta por medo de que as pessoas iam me julgar. Eu acho isso uma pena, assim, porque era um contista, depois que fez o curso, nem etc. todo mundo vai gostar do que você escreveu. Nem todo mundo, e você tem que estar apto a ser julgado, é assim mesmo, gente. Como nem todo livro que a gente lê, não é todo livro que a gente gosta, né? Exato. Eu tenho por princípio que eu faço resenhas, eu trabalho com divulgação de livros para novos escritores, eu tenho por critério não fazer crítica negativa, eu não publico aquilo que eu não gostei, eu só publico aquilo que eu gostei. Já fica censurado no meu crivo, né? na minha curatela, como curadora, né? Me fala uma coisa, e a mentoria dos contos, como que é? A mentoria é assim,
uma proposta para o aluno que percebe que chegou num nível e não consegue melhorar mais. E quer subir de nível, quer alcançar um nível de escrita melhor e não sabe como fazer isso, né? Então, ele me procura com esse intuito. E a gente cria um programa aí de 5 semanas, em que eu passo exercícios e desafios e vou acompanhando ele semana a semana, mostrando, apresentando exercícios conforme as dificuldades que esse aluno tem, né? Então, eu vou acompanhando ele durante 5 semanas. Ai, isso é legal, né? Porque é uma coisa, mas aí é bem personalizado. São 5 encontros ao vivo, né? Então, é um acompanhamento bem personalizado. Me fala uma coisa. O que uma pessoa precisa ter ou fazer para ser um contista, na tua opinião? Então, acho que foi mais ou menos o que eu respondi para a moça ali, para ser não, ela perguntou para ser considerado um contista, né? Eu estou querendo que a pessoa já que ela esteja preparada para publicar, vamos dizer. A minha pergunta é um pouquinho diferente. Que ela esteja preparada para publicar? Para publicar. Olha, agora eu sou um contista, eu vou fazer o meu livro de contos, eu estou aqui, eu vou dar para a Deise divulgar, cheguei, o que ela precisa? Então, eu acho que ela precisa, primeiro, além de conhecer de estar preparado em termos de conhecer a estruturação, né, do conto, eu acho que ela precisa de muita prática, praticar muito. Eu acho que a prática é essencial para o contista, para qualquer contista. Além de, como eu disse, da leitura, que é essencial também para qualquer escritor, a leitura é essencial. Eu acho que, assim, chega um ponto que, além de você conhecer, acho que você conhece você mesmo, que chega um ponto que quando você pratica muito, você sabe que você está pronto para publicar. Eu acho que você conhece dentro de você mesmo quando você está pronto para publicar. Vamos lá, tem uma pergunta. Pode falar. O Miguel quer saber, existe um local físico de encontro com os contistas? Não existe. São encontros sempre virtuais. Já me perguntaram isso, inclusive. Alunos já me perguntaram, você não vai fazer um local físico para encontro de contistas? Mas eu sou de Americana, gente, interior de São Paulo. Então, eu acho inviável, por enquanto, criar um local físico, porque não abrangeria todas as pessoas. As pessoas te procuram são mais da tua região? Não. Incrível, a gente estava comentando isso outro dia com os alunos no encontro do Clube do Contista, que é engraçado que a gente tem alunos do norte do país até o sul do sul. É muito engraçado. Tem alunos de todo o Brasil. Então, acho que ficaria muito inviável criar assim, um local físico para encontro. Eu queria falar um pouquinho. Pode falar. Tem mais pergunta? Então, fala. Mara, ela quer saber quem é o maior contista do país. Na sua opinião, qual a referência brasileira? Machado de Assis. Vivo ou morto? Já morto, na minha opinião, é Clarice Lispector. Na minha opinião. Machado de Assis também. Machado de Assis também é uma referência bem considerável. Mas eu gosto muito da Clarice. Enfim, mas aí vai de opinião para opinião, né? Eu queria falar sobre empenho, porque ela falou que o contista precisa ter o hábito da escrita, né? O hábito da escrita constante. Eu, por exemplo, eu lancei meu primeiro livro, assim, porque eu senti que eu já estava pronta, assim, para lançar. Eu acho que o contista tem que sentir quando ele está pronto para lançar, para publicar. Assim. Eu acho que quando a gente escreve todo dia, a gente tem insights o tempo inteiro. E se você não escreve, você não tem. É a mesma coisa da leitura. A leitura você tem que, para ter o hábito da leitura, é todo dia um pouco. A escrita é todo dia um pouco. Tudo que você quiser fazer, você precisa se dedicar,
se empenhar e saber que tem que um pouquinho por dia, que aí é que vai ter hábito, né? Os hábitos vêm desse toda hora, desse todo dia, daqueles minutinhos que você fica ali, tá? Então, hábito de leitura é ler todo dia, desligar um pouquinho a televisão antes da hora e ter aquela leitura gostosa, que vai te dar aquele soninho gostoso e reparador. É a mesma coisa a escrita, todo dia. Qual a sua conexão com a leitura? Você já falou que precisa ler, né? Como é que é a sua leitura? Sempre leu? Sempre foi incentivada a ler? A minha conexão com a leitura é uma coisa bem engraçada, porque eu aprendi a ler com um pouquinho menos de 4 anos, né? Nossa! Eu fui uma criança prodígio, né? Eu fui muito incentivada. Meu pai é falecido, né? Mas ele foi uma pessoa que sempre leu muito, 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 muito. Minha mãe, que está aqui, era professora, agora aposentada, mas me ensinou a ler muito jovem. E eu sempre tive o hábito de leitura muito, muito incrustada em mim, assim, né? Então, eu lembro que nas aulas de português, quando eu era criança, a professora dava bronca, porque eu lia em aula, em vez de prestar atenção na aula. Então, é um negócio, assim, que eu sempre andei com livro. Hoje, por incrível que pareça, eu leio menos por conta das atividades de trabalho, por incrível que pareça, né? Por conta da Casa do Contista, por conta do doutorado, eu leio menos o que eu gosto. Livros que eu gosto, eu leio menos. Eu tenho que ler muita coisa do doutorado. Então, eu leio bastante, mas não o que eu gostaria de ler, né? Mas eu sempre tive muita ligação com a leitura, desde muito nova. E um livro que está aí na tua memória afetiva, que você acha que livro que você indicaria aí para a gente, que você acha que a gente não pode deixar de ler? Eu vou indicar um livro de contos. Que bom! Aí, gente. Um livro de contos muito bom que eu li, indico para todos, Bestiário, tá? Do Júlio Cortázar. É um livro que eu acho que qualquer pessoa que quer aprender contos tem que ler. Tá? Bestiário. O Júlio Cortázar é um autor imprescindível para quem quer aprender a escrever contos. É um autor que ensina muito. Ele tem uma frase famosa, né, sobre contos. Agora eu não vou lembrar, mas é uma coisa assim, que conto você dá do nocaute, você diz? Do nocaute. Como que é aquela frase? Enquanto o romance ganha por pontos, o conto tem que vencer por nocaute. É isso. Exatamente. Ele que fala essa frase. E ele ensina muito sobre personagem nos contos dele, ele ensina muito sobre ambientação. Então, ele é um cara imprescindível para quem precisa aprender contos. Tem que ler Bestiário. É um livro excepcional. Vamos ler, gente. Eu vou ler, vou sair daqui e já vou comprar. Que conselho você dá para pretensos escritores? Aqueles que não deixam os textos saírem da gaveta. Para quem não deixa os textos saírem da gaveta, eu aconselho, primeira coisa, jogar esses textos para o mundo, gente. Mesmo que seja a princípio, para parentes, amigos, de preferência participar de grupos de escritores, tá? E aí enviar esses textos para outros escritores, para ter porque assim, se a pessoa não tem um feedback, ela não sabe onde melhorar, entendeu? Então, eu acho que precisa esses textos irem para o mundo para a pessoa ter um feedback e saber o que ela precisa melhorar. Senão, ela não sai do lugar, sabe? Não sabe o que ela precisa evoluir, no que ela precisa... o que ela precisa conhecer, o que ela precisa melhorar. Então, acho que, enfim, a pessoa tem que tirar o texto da gaveta. É verdade. O escritor, ele tem que ir atrás do leitor. Porque
escrever para ninguém ter lido não adianta, né? Sim. A gente tem que ter o leitor, e é esse o prazer do escritor. Saber o que ele vai achar, que emoção que ele pegou ali naquela frase, naquele texto, e é isso que traz o prazer da leitura. Gente, a gente vai terminando agora. Eu quero agradecer muito a presença da Helena, ela veio lá de Campinas? Americana, pertinho, né? Pertinho de Campinas. Veio de Americana, então, muito obrigada de você ter vindo e trazido tanto conteúdo para a gente, né? E se vocês quiserem continuar a perguntar, ela está no Instagram, @Casa do Contista. E eu estou, @DaisyGouveia_oficial. Depois, quem perdeu pode entrar, quem perdeu um pedacinho, entrou na metade, pode depois ver na íntegra, assistir na íntegra o nosso podcast no YouTube, mais ou menos, hoje é quinta, no sábado, no domingo já vai estar lá, mas eu coloco sempre no Instagram, eu sempre vou dizendo onde está. Queria lembrar também vocês que o questionário do Clube de Leitura está aberto e vai até domingo, até sábado à noitinha, o questionário está aberto para quem quiser entrar. Eu tenho um clube de leitura com 150 participantes, mas a gente sempre quer gente nova, a gente quer ler, a gente quer compartilhar o que a gente sente nos livros e nas leituras com vocês. Então, quem quiser, vai na minha bio, clica no Linktree e entra lá, que você vai ser super bem-vindo. Obrigada pela audiência, por estarem aqui até o fim e até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter uma pessoa bem bacana, nós vamos falar de etiqueta com a Cláudia Matarazzo. Um beijo para vocês e obrigada, até quinta-feira. Obrigada, Daisy. Foi.